Assista o vídeo anterior. Querendo adestramento. Isso é uma pessoa de má fé, poderia usar a situação para tirar algum proveito material, físico, psicológico, adentrando ali na casa, na vida da pessoa. E que as pessoas devem tomar mais cuidado nesse tipo de situação em relação ao manejo. Mas esse é um contexto que serve até para outros textos. Nós vemos na sociedade hoje a divulgação do feminicídio, em principal agressão às mulheres. Há homens que também sofrem violência da mulher, alguns já foram até castrados e etc. Mas a questão da mulher, ela é mais popular. Toda a situação dela ser mãe e todo o contexto de dificuldade em si que a mulher enfrenta. Esse contato aí de sofrer agressão por um homem. Existem outros contextos também. Existem mulheres masculinizadas, mulheres que lutam, mulheres que treinam também, mulheres que fazem uso de esteroides, que elas têm toda a proporção física ali masculina, que elas conseguem facilmente subjugar um homem e também exercem agressão sobre outras mulheres. Se as pessoas tiverem conhecimento do que acontece num presídio feminino, vai ver que lá tem estupro. Lá tem violência contra a mulher, essas que os homens cometem, mas das próprias mulheres lá, mas não é divulgado. Mas deveria ser divulgado também. Mas o que eu quero dar ênfase aqui, nesse contexto, aproveitando a oportunidade, é que as pessoas, muitas vezes, elas são muito dadas. Elas se colocam em uma situação de risco. E o Brasil, ele não tem o costume de investigar as coisas. Investigar, que eu falo, é estudar, é pesquisar. Pessoas me procuram querendo saber sobre manejo, adestramento, no comentário, no canal, mas às vezes de uma forma pessoal mais próxima. Mas a gente percebe que as pessoas, elas não querem estudar, elas não querem se esforçar, elas não querem investigar, elas não querem passar tempo com o dog adestrando, porque elas vão ter que abrir mão de outras coisas, e elas não querem abrir mão de outras coisas para ter um bom manejo com o dog. Dão muita vazão aos seus próprios desejos pessoais. Porque para você adestrar um dog, você tem que ter um certo tipo de disciplina consigo mesmo. Você tem que ter um certo domínio, uma certa liderança das suas próprias emoções e sentimentos, e organizar bem o seu tempo, para você ter tempo para transmitir a liderança e a dominância que você está tendo sobre si mesmo para o dog, nas técnicas que funcionam. A forma correta de conversar com o dog, você conversa com o dog. Técnicas de manejo, liderança e domínio é uma conversa que você está tendo com o dog, levando o dog a entender aquilo que você quer dele. E algumas pessoas, elas não estão dispostas a abrir mão de si mesma para a boa educação do dog, de irá do próximo. As pessoas se conhecem nas festas, nas baladas, em principal as mulheres, e elas já vão se entregando para uma pessoa que ela não conhece, que ela vai conhecendo a partir do momento que ela vai convivendo com a pessoa. Nesse contexto que eu estou falando, sendo que ela poderia investigar aquela pessoa
e saber como é aquela pessoa nesse contexto. Geralmente pessoas que agridem mulheres, pessoas que cometem feminicídio, geralmente eles têm outros casos. Se uma mulher ela for na delegacia e perguntar sobre aquela pessoa, vai ver que aquela pessoa já tem situações de agressão contra a esposa, a noiva, a ex-namorada. Já tem um BO dele ali naquele contexto ali de agressividade, mas qual garota vai lá na delegacia, ou quem sabe é até mais fácil, né, no meio online, alguma coisa, investigar sobre aquela pessoa. Muitas pessoas não querem nem sair daquele sonho né, da pessoa ideal. Tem algumas pessoas que elas têm até medo de descobrir que aquela pessoa não é aquilo que ela está pensando que será para ela, para o seu futuro. Então eu vejo algumas matérias, algumas notícias, que a pessoa já tem um histórico de agressão contra a mulher. E eu fico pensando, se aquela mulher ela buscasse investigar aquele assunto antes de se entregar, de se envolver, de se aprofundar com aquela pessoa, ela poderia estar livre de uma agressão que ela sofreu e em alguns casos ela morreu. Ela poderia se afastar antes de o sentimento se aprofundar. Mas a balada, a curtição, né? De repente o contexto que ela está envolvida ali, a condição material do outro, a condição psicológica de persuasão, então muitas vezes impede a pessoa de se libertar desse movimento todo que aprisiona ela em uma ilusão. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a sair dessa ilusão. Uma pessoa me procurou, tem um dog, uma pessoa mais próxima, e querendo me perguntar como é que adestra um dog. Tem vários vídeos meus, tem vários conteúdos meus, fora dos outros adestradores profissionais. Tem livros. Eu já percebi logo que a pessoa queria que eu falasse uma única palavra que ela tivesse que aplicar no dog e ela não tivesse que fazer mais nada. Então eu percebi que a pessoa não queria se esforçar, porque eu falei assim, é só estudar e aplicar o conhecimento. Depois a pessoa não me procurou mais. Eu não vi a pessoa trabalhando no manejo do dog, no resultado de uma boa obediência. Eu vi muito foi a pessoa na bebida, na farra, nas drogas, na noitada, né? Fotos, imagens, né? Tá lá a pessoa lá com a cara toda derrotada, né? Entorpecida pelos vícios, pela noitada. Então, a pessoa numa condição dessa não tem como ela passar manejo pro dog e adestramento, porque ela tem que abrir mão disso. Ela tem que estar disciplinada, ela tem que estar dominada, ela tem que estar liderada. Não tem como ela passar isso pro dog. Ela tem que estar saudável, ela não pode estar de ressaca, ela não pode estar apressada ali para ir para balada, para curtição. E tem que ter uma disciplina. Você tem que levar o dog a uma rotina, e aquela rotina vai levar o condicionamento do dog. Então eu percebo que algumas pessoas que me procuram, elas estão nesse contexto. Eu já percebo que ela está nesse contexto da balada, da festa, tanto rapaz, homem, como garotas que já me procuraram na rua, vim perguntar. Eu sei que a pessoa está em outra passada. E aquela do adestramento, velho, ela quer, tipo assim, entre aspas, alguém que vai lá, desce o cachorro dela e ela chega da noitada e o cachorro tá obediente, faz tudo que ela quer sem a participação dela. Não tem como você trazer um bom condicionamento pro dog se a pessoa, o dono do dog, não está participando. Você adestra tanto o dog como o dono. Você leva o dog a um condicionamento como o próprio dono, para continuar aquele adestramento. O adestramento, o condicionamento do dog, ele é perpétuo. Não é só um momento. Então, são vários momentos dentro daquele momento e das situações diversas que aparecem no momento. E você tem que ter o discernimento para saber qual técnica usar e como se comportar diante daquela situação. Então, o adestramento é algo progressivo.
É como a santidade. Tem um contexto na Bíblia que fala assim: aquele que é santo santifique mais ainda, aquele que é justo seja justo mais ainda. Mas também aquele que é sujo se suje mais ainda. Então, as pessoas elas estão melhorando, elas estão piorando. Em todo o contexto da sua vida, profissional, sentimental, familiar, físico, emocional, espiritual, nós estamos melhorando ou nós estamos piorando. Se alguém se diz ou nós vemos estar do mesmo jeito, então está piorando. As coisas melhoram ou pioram. Então o manejo, o adestramento, ele vai melhorando, seu entendimento vai melhorando, o dog vai melhorando ou vai piorando. Então é uma constância. E tem que ter um esforço. Um esforço de abandonar algo por causa de outra coisa. Então, geralmente, a maioria das pessoas elas não querem isso. No contexto, é muito mais fácil conhecer uma pessoa já ir se envolvendo, se entregando, tendo relação. Somente relação sexual é algo muito forte. Quando a mulher se entrega para um homem, o homem tem uma mulher ali, tem algo muito forte ali espiritual. A Bíblia fala que eles se tornam uma só pessoa. Na física, na ciência, diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas no ato sexual, eles ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, você vê que é uma lei que transcende a questão física, vai para o contexto espiritual. Dois corpos estão ocupando o mesmo lugar, no físico, na mente e no espírito, querendo ou não. Então as pessoas elas não estão dispostas a se conhecerem, a buscar conhecer aquele ou aquela que estão se relacionando. Tem muitos homens morrendo porque a mulher ela tem um relacionamento fora dali, um ex-marido, um ex-noivo, um ex-namorado, ou alguém que ainda esteja com ela, mas eles estão brigados. Quando ela sai na noitada, ela fala que está sozinha, mas ela tem alguém. E aquele alguém vai lá e mata o outro. Simula um assalto, simula um roubo, um furto, uma briga, mas é alguém que está matando por causa dela. E muitos homens morrem por causa que eles estão se relacionando com alguém que está com alguém ou estava, que teve todo esse envolvimento emocional, psicológico, físico, espiritual, não se desprendeu daquela pessoa. O ato sexual, o ato físico, você está ali, cada um vai para um lado. Fisicamente vocês se desprendem, mas espiritualmente ainda estão ligados. O ato sexual ele tem essa força de ligar as pessoas. E se você se liga com uma pessoa que tem algo mal dentro dela, aquilo ali passa para a vida da outra. No mundo espiritual. Então por isso que vem as consequências das violências, tanto contra homens quanto contra mulheres, mas nós vemos mais contra as mulheres. Quando um homem ele é casado, ele adultera contra sua esposa, ele traz o adultério para dentro da sua casa. Quando a mulher adultera, ela traz o adultério dentro da sua casa. Vai lá pro hotel, separou fisicamente, mas espiritualmente está ligado. Aquilo leva dentro da casa. E aquilo contamina os filhos, contamina a família. O cara se droga, faz as coisas erradas lá fora, aquilo ali contamina ele. E onde ele estiver, o ambiente é contaminado. Então tem muitos problemas familiares na casa que vêm por essa contaminação. E o único que pode curar, o único que pode sarar e nos limpar dessa contaminação é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Sangue ali é vida. Você vê quando a pessoa sofre um acidente, ela perde sangue, ela perde vida, ela precisa o quê? Ela precisa de sangue. Ela precisa de doação de sangue. Se ela não receber aquela doação de sangue, ela morre.
Quando o homem peca, ele começa a morrer espiritualmente. Ele começa a perder sua vida. E ele precisa de doação. E o sangue que dá vida espiritual é o sangue de Jesus. Porque sangue é vida. E a vida de Deus em Cristo, no seu sangue, ela nos liberta dessa contaminação mundana. Mas nós devemos estar dispostos a crer nele, nos arrependendo dos nossos pecados e nos convertendo das nossas iniquidades. E as pessoas não atentam para isso, elas não investigam sobre isso. Porque na hora que está ali junto, tá tudo beleza. Muitas mulheres condenam o homem que agride a mulher. Ele merece a sua justa punição. Mas a mulher também tem parte. Porque eu até comento com algumas pessoas. Se uma pessoa é doida, maluca, e a pessoa que se relaciona com doido e maluco é o quê? Mais doida ainda, mais maluco. Então, se uma pessoa está errada, é errada, e se envolve com aquela pessoa, então é mais errada ainda. Tanto é que a Bíblia fala que aqueles que conhecem o Evangelho e praticam o pecado é pior do que aqueles que não conhecem, porque já tem uma noção que aquela situação, aquele ambiente não é o melhor para sua casa, para sua família. Então as pessoas vêm trazendo para o contexto do manejo que a humanização, o antimanejo, não é o que traz uma boa obediência para o dog, e nenhum bom vínculo, e nenhum bom relacionamento entre aquele que é o dono e o próprio dog, entre você e o dog. Aquilo não traz um bom relacionamento, traz um mau relacionamento, não só em relação ao dog, mas a outros dog, aos vizinhos. O mau manejo, a humanização, ela é ruim para todos, para a pessoa, para o dog, para o próximo. Todas as tragédias, geralmente com dog, tanto do dog morrer ou de agredir uma pessoa e etc., é por causa do mau manejo, da humanização. Dificilmente vai ter um dog adestrado, a pessoa entendendo a psicologia do dog, e vai ter algum problema ali com aquele dog. E se tiver algum problema, a pessoa sabe como resolver, porque ela estudou, ela investigou. Mas infelizmente no Brasil a cultura de estudar, ela está caindo por terra. As pessoas não têm prazer em aprender alguma coisa, mas algumas têm alegria de desaprender aquilo que aprenderam. Então, trazendo como aquilo que é errado como se fosse certo, e o certo como fosse errado. Hoje nós vivemos esse contexto. Como eu falei no vídeo anterior, para algumas pessoas educação é a própria má educação. A boa educação é vista como a má educação. Mas os resultados, as tragédias são inevitáveis. Então, onde não tem conhecimento de Deus, onde não tem conhecimento de Cristo como único Senhor e Salvador da alma, a tragédia, ela é certa. E as pessoas não querem ter esse conhecimento, algumas. E algumas têm o conhecimento, mas não praticam o conhecimento. Não adianta eu saber que uma dieta funciona. Se eu souber que uma dieta é boa e eu não praticar aquela dieta, eu não vou ter nenhum resultado no meu físico. Se eu souber que aquele tipo de rotina de exercício físico e eu não fazê-lo, aquilo não vai trazer benefício ao meu físico. O exercício, a dieta só vai trazer benefício ao meu físico se eu exercitar, se eu praticar. Se a pessoa fizer a dieta e fizer a rotina dos exercícios, ela vai ter resultado. Fora isso, ela não vai ter. Ela saber que aquilo funciona não resolve o problema dela, a não ser que ela faça aquilo que ela deve fazer. As pessoas, elas não querem fazer o que elas têm que fazer.
mas aquilo que elas não querem, elas estão sempre fazendo. Como a pessoa pode receber força para fazer o que deve ser feito? É confiando em Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. A única maneira que você vai encontrar para ser liberto da sua natureza caída, da sua natureza inferior, da sua natureza adâmica, é tendo Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Para que você receba a natureza divina, vinda através do Espírito Santo. Vai ter a luta da natureza divina e da natureza terrena, da natureza salva e da natureza perdida. Mas se você prosseguir, você terá a vitória espiritual sobre a sua carne. Porque tem um que vai estar com você, que é mais forte, que é o próprio Deus. Deus está conosco através de Cristo. O Espírito Santo está conosco através de Cristo. Sem Cristo não tem Espírito Santo. Sem Cristo como único Senhor e Salvador da alma, não temos Deus. E se não temos Deus, não temos o Espírito Santo, nós não temos a salvação da nossa alma. Porque a salvação da alma está em Cristo, como o único Senhor e Salvador que Ele é. E a salvação no manejo, na obediência, no adestramento, está na liderança e dominância que você deve ter de si mesmo e automaticamente sobre o dog. Se você não conseguir se dominar a si mesmo, se você não conseguir liderar a si mesmo, você não vai conseguir passar liderança e dominância para o dog. O dog vai estar te dominando e te liderando. Assim é com as forças espirituais. Quando Deus não está dominando ele, é outro que o está o dominando. Se o Espírito não está nos dominando, é a carne que está nos dominando. Se não é o Espírito Santo que está nos dominando, é o espírito do anticristo. Se você não está influenciado pela verdade, você está influenciado pela mentira. E se você não está influenciado pela verdade, e se você está sendo influenciado pela mentira, então toda a sua maneira de viver é uma influência da mentira. E se você está influenciado pela verdade, toda a sua maneira é uma influência de verdade. Se você está influenciado pelo manejo correto de dominância e liderança, todo o seu relacionamento com o dog vai influenciá-lo a obedecê-lo. Se você está influenciado pela humanização, pelo antimanejo, todo o seu relacionamento com o dog vai ser de servidão ao próprio dog. Então há pessoas que são dominadas por espíritos malignos, há pessoas que são dominadas pela sua própria carne, e tem pessoas ainda que são dominadas por um animal, porque não consegue se libertar da mentira. Quando Deus criou Adão, concluindo, Deus deu a terra para Adão dominar e não ser dominado. Mas quando Adão pecou, ele passou a ser dominado pelas dificuldades, pelas aflições, pelas angústias. Ele passou a ser dominado pela natureza, pelos espíritos malignos, porque ele perdeu o domínio de si mesmo. Mas quando Cristo veio, ele veio para restaurar o nosso domínio de nós mesmos, pela dominância e liderança de Deus sobre nós. E todas as coisas voltaram a nos sujeitarem, como foi no princípio. Assim será no reinado de Cristo nessa terra.
E assim será no novo céu e na nova terra que Deus vai fazer para os fiéis. Um mundo dominado pelos homens. Não homens dominados pelo mundo, como é no contexto hoje. Pessoas dominadas pelo sistema mundano, porque não conseguem se dominar, não conseguem se liderar, porque ainda estão vivendo a natureza adâmica caída. Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, onde as crianças vão poder brincar com os animais. A natureza não vai mais se revoltar contra o homem. Nós vemos a natureza se revoltando contra o homem. Maremotos, terremotos, vulcões, catástrofes. Nós vemos homens se revoltando contra homens, pais contra os filhos, filhos contra os pais. Nós vemos a sociedade se voltando contra si mesma, pessoas se voltando contra elas mesmas, tendo práticas que estão destruindo suas próprias vidas, vícios e etc. Relacionamentos, coisas que deveriam estar sujeitas ao homem, mas estão sujeitando ao homem, e o matando, e o roubando, e o destruindo. E Deus nos amando, não querendo que nós vivêssemos sujeitos ao mundo, nem ao que está no mundo, Ele enviou Cristo. E Cristo tomou essa sujeição sobre si mesmo, se fazendo pobre para que nós fôssemos ricos na fé, na comunhão com Deus. Porque a verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza é estar em comunhão com Deus. O homem ele pode ter todas as coisas deste mundo, mas se ele não está em comunhão com seu Criador, com seu Pai Celeste, ele está pobre, miserável e nu no mundo espiritual. Uma pessoa pode não estar numa condição financeira aqui neste mundo tão bem, quem sabe até na pobreza. Mas se ela está em comunhão com Deus, no mundo espiritual ela é rica. E lá no céu tem uma conta bancária espiritual, que os fiéis de Deus vão receber no retorno de Cristo. Por isso que o Senhor Jesus falou assim: não ajunteis tesouro na terra, onde ladrão rouba, onde tem ferrugem, onde tem praga, onde se perde, mas ajuntai tesouro no céu. Porque a glória deste mundo aqui, ela passa. A beleza física passa, a inteligência passa, o Alzheimer está aí mostrando, e outras enfermidades tais. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não tem como usufruir daquele dinheiro. Outros estão usufruindo. Tem pessoas que estão vegetando numa cama, e outros estão aproveitando do seu carro, da sua mansão, da sua mulher, dos seus filhos. Ele está vegetando e outros estão aproveitando daquilo que ele trabalhou a vida inteira. E quando morrer não leva nada dessas coisas. Então as glórias e as honras e os louvores aqui, eles são passageiros, estão passando. Para muitos já passaram agora. Já estão na eternidade, com Cristo ou sem Cristo, ricos ou pobres. E aqueles que estão com Deus, eles ainda vão reinar nessa terra, mas não nessa terra como nós conhecemos agora. É um novo tipo de terra, um novo tipo de mundo, onde não haverá mais as tragédias pelo pecado, mas haverá a recompensa aos santos, aos fiéis que permaneceram, progredindo em Cristo, como único Senhor e Salvador de suas almas. E é uma glória, é uma honra, é um louvor que não tem fim. Fique com Deus e boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus. Veja, eu venho em breve e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Eu sou A e o Z, o princípio e o fim, o primeiro e o último.
Benditos para sempre são todos que estão lavando seus mantos, para terem o direito de entrar pelos portões da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade estão aqueles que se desviaram de Deus, e os feiticeiros, e os imorais, e os assassinos, e os idólatras, e todos que gostam da mentira e a praticam. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a vocês para contar todas essas coisas às igrejas. Eu tanto sou a raiz de Davi como o descendente dele. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. E cada um que os ouve diga o mesmo, venha. Que aquele que tem sede, venha. Todo aquele que quiser, que venha beber de graça da água da vida. E eu declaro solenemente a todo que lê este livro, se alguém acrescentar qualquer coisa ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a ele as pragas descritas neste livro. E se alguém cortar qualquer parte dessas profecias, Deus tirará a sua participação na árvore da vida e na cidade santa que acaba de ser escrita. Aquele que disse todas essas coisas declara, sim, eu venho em breve. Amém. Venha, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Apocalipse 22, do versículo 12 ao 21.